Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje eu trago um método bem interessante para você fazer medida de resistores com mais precisão, especialmente resistores bem pequenos, valores inferiores a 2 ohms, 1 ohm. Então tá bem interessante esse vídeo, você vai gostar demais. Deixa aquele like, se inscreva se é novo por aqui e seja membro do WR Kits, botão aqui embaixo. Vídeo que é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica, raiza.com.br. Acesse, confira e invista em equipamentos, utilize o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Um recadinho bem rápido, você quer começar a utilizar o Altium Designer? Pois você pode agora baixar a versão Trial, que é exclusiva para você, assinante WR Kits. O link está aqui na descrição, você faz o download, já instala e começa a utilizar a versão Trial de um software com mais de 35 anos para você desenvolver placas de circuito impresso a nível profissional. Também simulação de circuitos, análise 3D e integração com a Octopart. Você pesquisa componentes durante o desenvolvimento e não perde tempo. Então veja aqui o link, faça o download e comece a utilizar hoje mesmo o Altium Designer. Eu montei uma tabela aqui no Excel para compararmos as medidas, vai ser bem legal esse vídeo aqui, pois eu trago uma técnica que você talvez já conheça, já tenha ouvido falar, para fazer a medida de resistores de baixa resistência, que o seu ohmímetro geralmente não faz a medida correta. Eu vou mostrar primeiro com o Fluke 15B, então vamos comparar, vou utilizar 3 resistores de exemplo, valores comerciais de 0,47 ohms, 0,22 e 0,1, então vamos medir com o Fluke 15B, que é um método de 2 fios, o padrão. Depois eu vou utilizar o LCR 880 da B&K Precision, que ele contém 4 fios. Então, utilizando as pontas Kelvin, em uma medição a 4 fios, eu consigo, de fato, medir esses resistores. Só que nem todo mundo tem acesso a uma ponte LCR, não tem acesso às pontas Kelvin, então a técnica do vídeo de hoje, tenho certeza que vai te ajudar a medir estes resistores. E também eu vou fazer, então, a medida com a técnica que eu vou demonstrar aqui. Primeiro utilizando um voltímetro da Tenma 727755 e depois utilizando o multímetro de bancada da Keithley DMM 6500, que a Raiza nos emprestou para trazer mais conteúdos para você. Então vamos fazer estas medidas e comparar os resultados. De cara eu vou fazer as duas primeiras aqui na prática com você. Vamos nessa. Se você já tentou fazer as medidas com o seu multímetro padrão aí com 2 fios, deve ter se dado conta que para medir esses resistores aqui de menor resistência não obteve muito sucesso. Eu vou medir aqui para você ver, então estou com o Fluke 15B, que é um excelente multímetro. Eu vou medir o primeiro aqui, que é 0,47 ohms. Estão vendo aqui? Amarelo lilás. 0,47, ele está medindo 2,5 ohms. Anoto aqui na tabela 2,5. Agora eu vou medir o 0,22 ohms. Esse vermelho aqui. Está medindo 2,4 ohms. Eu vou anotar aqui, 2,4. Por fim eu vou medir um de 0,1 ohm. Está aqui ele, ó, marrom preto. Pegando de novo aqui, pressionando bem, 2,2 ohms. 2,2. Você viu que deu um valor totalmente fora do esperado. Por quê? Porque nós temos aqui a resistência dos terminais do multímetro e também a própria resistência do contato que eu faço aqui. Esse dispositivo se baseia em uma fonte de corrente interna que gera uma corrente conhecida, que faz circulá-la pelo resistor medido, mas pelos mesmos fios ele faz a medida de tensão. E é por isso que não conseguimos medir com precisão resistores de baixa resistência apenas com 2 fios. Esse é o motivo. Então agora eu vou pegar a ponte LCR, que é
a 4 fios. Ela tem as pontas Kelvin. Está aqui ela. Vamos fazer a comparação. Então, ligando aqui. Vamos colocar para medir resistores. Eu vou pegar o de 0,47. Está bem mais coerente agora, 0,4617. Vamos anotar aqui, 0,4617. O de 0,22, 0,215 ohms. 0,215 ohms. E por fim, 0,1. 0,0987 ohms. 0,0987 ohms. Que conclusão que tiramos aqui? Medida de 2 fios com o Fluke 15B está dando valores muito fora. Veja o erro percentual aqui, 431% no de 0,47, 990,9% de erro no de 0,22 e 2.100% de erro no 0,1 ohms. Conclusão, quanto menor a resistência, maior será o erro percentual em uma medida a 4 fios. Por outro lado, com as pontas Kelvin elas geram aquela corrente conhecida que circula pelo resistor e ainda tem 2 pontas extras específicas para a medida da resistência. Então a medida de tensão ocorre por outra via. É aí que está o segredo de conseguirmos medir os valores corretos. E aqui são os valores corretos, porque nós temos aí 0,46, está em 1,76%. Estes resistores são de 5% de precisão, então está dentro. O de 0,22 está 0,215, portanto 2,27%, ainda está bem bacana, está dentro dos 5%, e o 0,1, 0,0987, 1,3% de erro, está dentro dos 5%. O método que eu vou mostrar para você, ele utiliza a medida de tensão, a queda de tensão no resistor. Então, olha só. Esse é o circuito que você vai montar na prática. Poucos componentes, ele nada mais é do que uma fonte de corrente constante e você pode utilizar uma bateria de 9 volts até. Já planejei assim para você pensar de repente em um instrumento futuro para você, por que não? Ou você quer que eu faça em uma clássica de sexta de repente? Seria interessante, hein? Uma medida automática, você pluga ali o resistor, ele mostra um display, o valor de um resistor de baixa resistência. Quer? Comente e deixe o like, hein? Vamos bater recordes de like, e aí eu quero ver se você quer um projeto como esse. Mas, utilizando um amperímetro e um voltímetro, você consegue já medir corretamente. O amperímetro você pode utilizar uma única vez, se você preferir. Você monta o circuito, então veja que eu tenho um LED verde. Esse LED verde está polarizado com R1 e gera uma tensão constante na base de um transistor NPN e vai gerar uma corrente constante. Vai circular do coletor para o emissor, sentido convencional. Provocará uma queda de tensão nesses 2 resistores de 22 ohms. Aqui nós temos em torno de 2 volts, aqui nós teremos 2 menos 0,7, que dá 1,3, 2 menos 0,7 dá 1,3, dividido por 11 ohms, que é o equivalente dos dois em paralelo, vai dar 118 mA de corrente de emissor, corrente de coletor em geral um pouco menor. Mas na prática nós teremos uma pequena diferença, como você vai ver, em função, é claro, do valor dos componentes, a própria tensão do LED não é exatamente 2 volts. Em torno de 120, 120 e poucos miliamperes. E aí nós temos essa corrente circulando pelo resistor que eu quero medir. Ela vai circular por aqui, eu vou medir ela no meu amperímetro, logo eu meço a tensão em cima do resistor. E aí, lei de Ohm está aqui, ó. O valor da resistência será a tensão que eu tenho no resistor, que eu estou testando, dividido pela corrente conhecida. Legal, né? E aí eu vou obter
o valor da resistência. Vou utilizar um BD139 com um dissipador de calor. Ele já começa a aquecer um pouco com estes cento e poucos miliamperes, então utilize um dissipador pequeno. Você vai ver que é compacto. E aí vamos fazer os testes e ver os resultados depois na tabela. Tá aqui o circuito, nós temos o BD139, o LED verde, e o que é muito legal é que o LED verde só vai acender quando eu conectar o dispositivo que eu quero testar aqui. Isso é bem bacana também no projeto. Os dois resistores aqui, utilizei dois em paralelo, eu já tenho aí meio watt ao invés de 1/4 de watt, e aqui o resistor de polarização. Se você quiser, conecte também um capacitor de 100 nano entre o GND e o mais 9 volts. Famoso capacitor de desacoplamento, que sempre conversamos com você. Amperímetro ligado, eu vou liberar aqui a fonte, você pode alimentar com uma bateria de 9 volts, como comentamos. Vou conectar primeiro o resistor aqui de 0,47. Veja que liga ali nosso LED, eu tenho a corrente, 124,1, vamos considerar. Então vou pegar primeiro o voltímetro da Tenma. Vamos tentar enquadrar todo mundo aqui. Vamos medir a queda de tensão no resistor. 57,3 milivolts. 57,3, aliás, aqui eu coloco assim, ó, igual 57,3 dividido por 124,1, temos 0,4617 ohms. Veja que já ficou bem próximo. Mudando aqui, eu desconecto. Veja que o LED apagou. E vamos agora conectar 0,22. Vamos ver como está a corrente. Veja que é sempre bem próxima. Só que eu vou pegar o valor que está registrando aqui no momento da medida, mas é muito próxima. Consegui estimar legal aí. 26,8 milivolts, igual a 26,8 dividido por 124,6, 0,215 ohms. Excelente. Agora o 0,1, hein? Valor bem baixo. Então eu coloco aqui no circuito. O LED acende. 12,4. Deixa eu só comparar. Está dando 124,9. Aqui 12,4 milivolts. 12,4 dividido por 124,9. 0,099 ohms. Então veja que o erro percentual está dentro dos 5% e os valores estão bem próximos da ponte LCR. Incrível, não é? Então nós temos um método de medir resistores de baixa resistência com um investimento bem pequeno, e você utiliza aí o seu multímetro, pode ser qualquer multímetro que você tiver, que meça milivolts, e de preferência um amperímetro para ver aí qual corrente exata na prática que você tem com esta fonte de corrente, mas é em torno de 124 miliamperes. Vamos agora fazer a medida com o multímetro de bancada DMM6500 de 6,5 dígitos, que a Raiza nos emprestou para trazer conteúdos para vocês, então fiquem ligados aí, vamos ter conteúdos também a mais com esse cara muito bacana que a Raiza nos emprestou. Começando, vamos fazer a medida aqui dos resistores para ver o registro de tensão. Então vou conectar o de 0,47, 124,4 miliamperes. Vamos medir aí a tensão sobre o resistor. 57,41. 57,41. Então vamos digitar aqui. 57,41 dividido por 124,4. 0,4614. Excelente, está muito bom, muito próximo do valor correto também. Pegar aqui o de 0,22.
Corrente atual, 124.3. Tensão sobre o resistor, 26,81. 26,81 dividido por 124.3, 0,2156. Excelente, também muito próximo do valor. E por fim, 0,1. 0,1. Vamos liberar aqui. 124,6, vamos considerar. Está dando aí. Desculpa, galera, eu coloquei o 0,47 aqui. Esse é o 0,1. 124,9. 12,41 milivolts. 12,41 dividido por 124,9 dá 0,09935. Perfeito, está excelente comparando com todos os resultados que obtivemos. E é isso, galera, eu só confundi aqui esse fluke que eu usei nesse teste é o 114, tá certo? Só isso que eu cometi de equívoco aqui. O 15B eu utilizei para medir a corrente para o nosso teste das medidas com a nossa fonte de corrente constante. Você viu que ficaram dentro aqui. Utilizando o voltímetro de mão mesmo, obtivemos 1,76%, 2,23% e 0,72% de erro percentual comparado com o valor comercial, então, que está incluso o próprio erro percentual do componente. E aqui na nossa medida com o Keithley, o multímetro de bancada, 1,8%, 1,96% e 0,64%. Então veja que ficou tudo próximo e coerente como esperávamos. Agora você tem um circuito para fazer a medida de resistores de baixo valor, uma boa precisão, como você está vendo aqui. Como dito, utilize o multímetro que você tiver aí, não tem problema, vai conseguir boas medidas. Também um amperímetro, qualquer multímetro tem aí função de amperímetro e voltímetro, certo? Então espero que tenha gostado. Esse vídeo aqui foi bem bacana, atendendo aí pedidos também. Deixe seu comentário e seu feedback aqui embaixo. Encerramos mais um vídeo em parceria com a Raiza. Obrigado por assistir. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Continue maratonando os vídeos aqui no canal, tem amplo conteúdo. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, um abração e até o próximo vídeo.